Agora vamos para os advérbios em inglês. Enquanto os adjetivos eles são usados com substantivo para descrever um estado ou uma pessoa, com o verbo ser, os advérbios descrevem os verbos, adjetivos ou outros advérbios. Para formar um advérbio em inglês é fácil. Por quê? Porque nós usamos o adjetivo e juntamos a ele a terminação li, que equivale ao mente em português. Assim como no nosso idioma, os advérbios em inglês também são invariáveis. Galera, tem exceção, tá bom? Já vou falar aqui de antemão. Nem sempre a palavrinha que terminar em li vai ser um advérbio, né? Mas em sua maioria, sim. E nem todo advérbio também vai terminar em li, porque vai ter exceção, tá bom? E a gente vai ver ao longo do nosso vídeo. Qual a posição dos advérbios em uma frase em inglês? A regra, gente, é a mesma que para os adjetivos. Portanto, os advérbios em inglês vêm depois do verbo, mas antes dos adjetivos, dos particípios passados ou de outros advérbios. Diríamos então, this pasta is badly cooked. Observe que esta massa, ela é o quê? Está mal cozida, né? Ela é mal cozida. Observe aí que eu estou falando o modo, né? Observe que o advérbio ele vem antes do particípio. Que particípio? Cooked, ok? Agora na frase de baixo. It is raining heavily. Opa, está chovendo pesadamente. Agora o advérbio está vindo após o verbo. Que verbo? Raining. Qual é a diferença entre adjetivos e advérbios? Categorias gramaticais, como adjetivos e adverbs, eles podem muitas vezes se misturar na cabeça do aluno. Então, a gente vai ver aqui algumas diferenças. Vamos lá? Adjectives, que são os adjetivos em inglês, são palavras que dão qualidades a substantivos e pronomes. Em geral, eles vêm antes de palavras que estão qualificando. E se for usar mais de um, há uma ordem, né? Que foi o que a gente viu lá da questão do Osasco, lembram? Vamos ver? I had a delicious Australian bread. Eu comi um pão australiano delicioso. Observe que bread é o substantivo, delicious e Australian são os adjetivos que qualificam o pão. Então, a pergunta é, o pão foi qualquer um? Ele, além de não ser qualquer um, eu posso dizer o quê? Que ele foi um pão australiano e delicioso, né? Então, os adjetivos, eles nos permitem entender exatamente do que estamos falando, né? Vocês observaram aqui que eu segui a ordem dos meus adjetivos. Não significa que eu tenho que ter todos os adjetivos para fazer uma frase, tá bom? Eu posso ter 2, 3, 4, mas eu tenho que seguir uma sequência, tá bom? Advérbios. Os advérbios são palavras que modificam verbos, adjetivos e outros advérbios. Eles ajudam a dizer como e de que maneira, onde ou quando algo foi feito. They fought violently. Eles brigaram violentamente. Observe que o advérbio, que é o violently, ele está modificando o verbo fought. He is incredibly fast. Opa, ele é incrivelmente rápido. Então, também o advérbio está modificando o adjetivo fast, ok? The woman is walking very slowly. A mulher está andando muito vagarosamente. Aqui há 2 advérbios, o very e o slowly. E o primeiro modifica o segundo, intensificando, né? Porque eu estou dizendo muito devagar. Então, não é só devagar, é muito devagar. Exceções à regra. Alguns adjetivos terminados em li não são usados como advérbios, ou são adjetivos e advérbios ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra daily pode ser um advérbio ou um adjetivo, dependendo da colocação na frase. It is a daily newspaper. Esse é um jornal diário. Observe que eu estou dando uma característica ao jornal. Já na outra frase, ele diz It rains daily in the city. Chove diariamente nesta cidade. Observe que é um advérbio. Por que é um advérbio? Porque está vindo após o verbo, ok? Alguns adjetivos também são advérbios. Vamos ver?
Eles são, gente. Alguns adjetivos, eles também são advérbios. Olha que legal. It is hard work. É um trabalho duro. Como um adjetivo, porque eu estou dando uma característica ao trabalho. Ou she works hard. Ela trabalha duro. Observe que é um modo que ela trabalha. Vamos ver alguns exemplos de palavras que usam o li e que não são advérbios. O friendly, que é amigável. Lovely, adorável. Silly, bobo. Diddly, mortal. Lonely, sozinho. Ugly, feio. Unlike, improvável. Então, essas palavrinhas, galera, elas não são advérbios, ok? Apesar de terminarem com li. Então, façam as anotações aí de vocês, por favor. Como eu sei quando usar o sufixo li para formar advérbios a partir de adjetivos em inglês? Primeiramente, é importante o estudo contínuo para a gente se adaptar aí à questão de memorizar. Então, a prática que vai nos ajudar, tá bom? Vamos ver aqui algumas dicas. A primeira é a usar as palavras como fast, hard e late. Não confunda, elas não levam li ao final. Gente, isso é muito comum essas palavras virem com li, tá bom? Para confundir, mas elas não podem, tá bom? Observe os exemplos. Jake is a very fast runner. Então, Jack, ele é um corredor o quê? Muito rápido. É um adjetivo. Ok? O fast, porque eu estou dando uma característica ao runner. Já na de baixo, Jake runs very fast. É um advérbio. Por quê? Porque eu estou dizendo o modo como Jake corre. Segundo, a palavra good é utilizada somente como adjetivo. E qual é o seu correspondente? Well. You did a good job. Você fez um bom trabalho. Observe ali que eu estou qualificando o substantivo trabalho. You did the job well. Observe agora que eu estou qualificando a forma de fazer o trabalho, né? Eu estou falando o modo que eu fiz. Só que o well, gente, ele também pode ser um adjetivo quando falamos sobre a saúde de alguém. Por exemplo, you look well today. Are you feeling better? Então, você parece bem hoje, está se sentindo melhor? Observem ali que o well agora, ele está fazendo a função o quê? De um adjetivo, né? Tá dando uma qualidade à aparência de alguém. Usando o li. O li, ele significa, de modo bem simples, um mente em português. Vamos ver os exemplos? Happily, felizmente, carefully, cuidadosamente, fluently, fluentemente, simply, simplesmente, perfectly, perfeitamente, rarely, raramente, subtly, sutilmente. Então, este grupo de palavras é conhecido tecnicamente como adverbs of manner, que são os advérbios de modo, né? Como a pessoa está, vamos colocar assim. E os advérbios, né, de modo, eles servem para dizer como algo acontece ou é feito. Por exemplo, she sang, né, ela cantou. He talks, ele fala. I drive, eu dirijo. De que modo? Carefully, cuidadosamente, né? Então, eu vou dar ali um advérbio, ok? Mas digamos agora que eu quero dizer como as pessoas fazem essas coisas, ou seja, eu quero saber o modo, ok? E o que eu vou fazer? Vou colocar justamente os adverbs of manner. Por exemplo, she sang beautifully, né? Ela cantou lindamente. He talks quietly. Ele fala rapidamente. I drive carefully. Eu dirijo cuidadosamente, ok? Importante, na prática, a ideia é que você sempre aprenda um advérbio ao aprender um adjetivo. Um bom dicionário de inglês traz sempre essa informação. Então, eles costumam listar junto a um adjetivo qual é o advérbio, porque eles estão relacionados, ok? Nós temos ali o good com o advérbio well, complete
com o advérbio completely. Fantastic, fantastically. Special, especially. Safe, safely. Tragic, tragically. Ok? Então, observem aí a relação entre ambos. Isso significa que ao invés de decorar as regras, o melhor para desenvolver o seu vocabulário é aprender os advérbios como palavras novas, ok? Aprendam como algo novo. Então, para isso, né, aprenda a palavra como ela é escrita, seu significado e em qual contexto ela é usada. Né? Então, procure exemplos e tal, e a forma que ela é falada, a pronúncia. Vamos ver aqui uns exemplos. He fought bravely, ele lutou bravemente. Joey acted quietly, Joey agiu rapidamente. Grandpa moved slowly, vovô moveu-se lentamente. My sister swims well. Observem aí todos os advérbios, ok? Bravely, quietly, slowly, well. Resumindo, os adjetivos em inglês não precisam concordar com o substantivo e vêm sempre antes dele, em uma ordem definida. O mesmo acontece com os advérbios, que são invariáveis, né? Eles sempre vêm após o verbo e antes dos substantivos ou de outros advérbios. Então, aqui nós temos claramente a setinha mostrando isso, né? Um adjetivo vem antes e o advérbio vem depois, ok? Esse é o final, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui uma frase de reflexão para vocês, que é It is your fate that make you follow, né? Então, é a sua fé que vai fazer você seguir, ok? Muito obrigada pela participação e vamos aos nossos exercícios. Um grande abraço!